Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Fernanda Castro e esse é o TPM Business. E eu recebi a missão de desvendar o mundo dos negócios através dos olhos de mulheres. E no episódio de hoje, a gente tem uma equipe, eu não tenho só um convidado. A gente agora, na segunda temporada, abriu o TPM no ar para ser uma mesa redonda, onde vamos conversar. E a pergunta hoje, que vale um diamante, é... precificação é matemática ou é uma arte? Nath, seja muito bem-vinda. Depois eu vou apresentar você, mas eu quero muito saber, obrigada. No seu ponto de vista, a precificação é matemática ou é uma arte? Vou te dizer, Fernanda, ela é uma arte com matemática. Você tem que escolher um. Não vou facilitar a vida de ninguém aqui hoje, tá? É uma arte, se eu tiver que escolher um. Botei um revólver na sua cabeça e falei, arte ou matemática? Sou de finanças, né? Matemática. Gabriel, vou apresentar você daqui a pouco. Arte ou matemática? Eu diria que é uma análise combinatória da arte com a matemática. Olha a fuga da pessoa. Vou deixar porque ele é patrocinador do programa, Tá vou bom, deixar. combinado. Lara, arte ou matemática? Arte, porque na minha perspectiva, até mesmo a arte tem que ter matemática para dar certo de vez em quando. Falei que essa menina é uma fofa, gente. Ela é de publicidade, então, né? Então faz parte pra ela. Meu ponto de vista, com a faca no pescoço, matemática. Eu vou dar matemática também. Mas deixa eu apresentar, então, agora a Natália. E eu quero apresentar a Natália, quase chamei ela de Larissa, gente. Vocês não estão entendendo o que acontece antes desse programa acontecer, né? Antes desse programa entrar no ar, a gente passa por cada uma. Mas eu vou apresentar a Nath agora dizendo o seguinte, que no ano de 2020, Nath, você pediu demissão do CLT em meio à pandemia, porque você estava num momento que você precisava fazer alguma coisa diferente e essa coisa diferente era longe das metas e aquela demanda de bancão, embora você estivesse muito bem. Sim. E você resolveu colocar o pé no empreendedorismo. Não foi logo de cara, mas era quase um empreendedorismo que você fazia ali quando você saiu do CLT. Exatamente isso. E você ficou durante 2 anos? No escritório, fiquei 3 anos. 3 anos no escritório. E aí, de repente, você saiu porque o empreendedorismo, o bichinho mordeu você. E aí, você caiu de vez para o mundo do empreendedorismo. E hoje, você é mentora e consultora de finanças. Exatamente. Gente, por que eu gosto disso? Por que será, né? Por que será? Conta um pouquinho, então, pra gente dessa mudança aí. Em poucas palavras. Foi exatamente isso, né? Tenho aí mais de 10 anos de mercado financeiro, mas em 2020 eu senti que o meu coração não estava batendo justamente por isso, Fernanda. Eram metas, nós sabemos como funciona o banco, e eu não gostava mais disso, de seguir as metas, isso estava me fazendo mal. Então, foi quando eu vi, eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Então, sim, realmente, logicamente, fiz um planejamento para sair do banco, mas eu saí em plena pandemia, sem convênio médico, deixei de salário para ir pro mundo autônomo e começar a empreender. Mas vem cá, a gente não é contra as metas, a gente não quer deixar a meta aberta e depois dobrar a meta, não. A vida né? é totalmente cheia de metas. Eu sou contra metas bancárias, que às vezes você tem que ofertar alguma coisa pro cliente que não é o que ele precisa. Exatamente isso. Então, eu quis sair dessa questão de metas impostas para seguir as metas que o cliente precisa. São as metas de vida, as metas de negócio, as metas que ele, né, o que ele quer crescer, aonde ele quer chegar. Então, agora, hoje, eu sou totalmente a favor de seguir essas metas importantes para o cliente e não que é importante somente para o banco. E essa questão das metas, né, a gente chama de bancões, né, nos principais bancos, eu acho que elas são complicadas porque às vezes ela pega a pessoa num momento de contrapé, né, Gabriel? A gente tá aqui com o Gabriel, já vou apresentar ele também, mas pega no contrapé e às vezes pro lado do empréstimo ou pro lado do investimento, o cliente acaba fazendo porque ele se sente... Ele tá pressionado ali, ele acaba comprando, né? Isso que você tá falando, é Exatamente. Isso, né, Gabi? Com certeza. Na verdade, dentro da nossa filosofia de investimento,
Quando a gente fala da Figo, ela nasceu justamente para ir contra as metas do mercado financeiro. Porque quando você entra numa corretora, que a gente chama das grandes corretoras, que tem o mesmo papel dos bancões, eles têm metas a cumprir, metas de venda de produtos. Então, dentro da nossa perspectiva, a gente sempre achou muito mais interessante modelar e criar carteiras que fossem de acordo com os interesses das pessoas. Então, qual que é o seu objetivo financeiro? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? Quanto que você está disposto a abrir mão ou ter de liquidez, de risco? Então, é feita uma análise completa do perfil desse cliente para justamente fazer o que a Natália falou. E de encontro, na ferida. E de encontro que a pessoa precisa, Exatamente. né? E o Gabriel Madonna, ele é até perdi, fiquei até emocionada quando eu falo porque a Figo chegou, na verdade, como grande patrocinador do TPM Business, né? Porque eu queria muito, sabe? Fazia um tempo, quando eu conversei com o Gabriel, da Figo Investimentos, eu queria muito poder falar sobre dinheiro. Porque essa é uma dor muito grande das pessoas. As pessoas ainda têm, os empreendedores, eles ainda têm medo, dificuldade. A gente conversava agora sobre isso, né? Ah, não, matemática não é para mim. Eu falo, cara, se matemática não é para você, então não empreenda. Porque não tem como. Qualquer empresa, ela é criada para dar lucro, certo? E não tem jeito, a gente tem que saber mexer nesses números. Então, Gabriel veio com a Figo, para lá, a Figo ali, ó, bonita lá. Depois ele vai ter tempo de contar pra gente do nome, que é super interessante, mas ele veio para compor o nosso quadro de patrocinadores, para poder trazer esse mundo do dinheiro, o mundo dos investimentos e poder discutir num alto nível, isso aí tudo que a gente tem para falar, né, Gabs? A Figo se sente muito honrada em patrocinar um projeto tão bacana quanto o TPM. E muito mais o TPM Business, porque vai de encontro o que é os negócios. Gente, a Figo é a cara do TPM Business, né? É a cara do TPM Business. Depois eu vou apresentar a Lara, porque primeiro a gente vai falar sobre essa questão do depende da precificação com relação à matemática. Conta um pouquinho pra gente, Nath, como que a gente pode começar a falar sobre precificação para quem está do lado de lá assistindo o podcast hoje, entender como que essa pessoa pode começar, essa empreendedora, por onde começar. Vamos lá. Primeira coisa, o que não fazer, Fernanda? Tem muitas empreendedoras que acham, por exemplo, vamos pensar um segmento assim, joia, por exemplo. Eu compro uma joia por 100, eu vendo por 200, tô no lucro. 100% de lucro, 100% de lucro. Então, esse é o primeiro erro, porque não considera todos os custos. E por que eu falei matemática? Porque você tem que considerar todos os custos envolvidos no seu processo, seja produto final, seja serviço. E muitos empreendedores acabam esquecendo disso. Acabam esquecendo da importância de você levar afinco com os seus custos. Não é que você comprou por 100, você vendeu por 200, tá tudo bem. Não, e os custos envolvidos? E os custos diretos? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, não, mas eu paguei isso, pronto, já tá o custo. Mas esquece, joia, vamos pensar no segmento de joia. Esquece o frete, esquece a vendedora, a embalagem. Às vezes, não calcula, né, a questão do frete que eu falei, mas às vezes a vendedora também, que pode ter uma comissão. O ponto físico ou a logística. Exatamente. Daí entrando, ponto físico. Se tiver um ponto físico, o aluguel, a luz, e assim vai. E só lembra do quê? O custo da peça. Daí depois vem e fala assim pra mim, Nath, mas eu tô tendo lucro nas minhas peças ou no meu serviço, mas por que eu não vejo a cor do dinheiro? Por que eu não consigo ter lucro? É justamente isso, é a matemática. É a matemática, ela tá errando justamente nesses custos. Você já parou pra pensar quanto realmente é seus custos? E entra em um assunto também que é a base para dar certo o empreendedorismo. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Por quê? Às vezes a pessoa fala, eu tô com muito custo. Não, então é os custos que estão errados. Daí quando eu vou olhar, lá dentro dos custos, tem custos. Tem um boletinho. Um boletinho, uma padaria, um iFood, alguma coisa assim. Daí fala, não, é que a minha empresa tá dando muito custo. Não. Então, Você está sangrando a empresa. Eu costumava falar isso. Eu trabalhei um tempo como mentora financeira. Você está sangrando a empresa. Exatamente isso. Então, acaba esquecendo. Ah, mas eu sou pequena. Mas desde o começo, se você decidiu... A partir de amanhã, você é empreendedora, já começa 2 contas separadinha. Por quê? Porque você precisa saber o custo da sua empresa. Você precisa saber o quanto a sua empresa precisa sobreviver. E até que eu falo para as minhas mentoradas, primeiro a sua empresa precisa dar certo, para depois você dar certo.
Porque daí, às vezes, a pessoa fala assim, não, agora eu posso subir meus custos, a minha empresa tá vendendo. Não, quem tá vendendo é a sua empresa, não é você. Então, primeiro a sua empresa precisa dar certo para depois você dar certo. Então, muitas coisas que erra na precificação é justamente acaba esquecendo os custos ou os custos são totalmente divergentes da realidade, daí por isso que ela não vê lucro. Então, ela vê o preço de venda menos o preço de custo da peça e esquece dos outros custos e daí vem embaixo. Nossa, Da linha depois da margem, né? Exatamente, exatamente. E o que tem que ficar pro sócio, pra dona, pra empreendedora, é depois da linha. É a partir do lucro que vem o nosso Prolabore. E acaba esquecendo disso. Daí depois só quer aumentar o preço. Mas a precificação, então é só aumentar. Não tô tendo lucro, é só aumentar. Não, tem muitas coisas envolvidas aí. A gente vai falar sobre a arte agora e a linha final. Mas você sabe uma coisa que eu via? Muitas empreendedoras vinham para mim na época com 2 contas separadas. Mas ter 2 contas separadas não significava que estava definitivamente separado. Exatamente. Porque às vezes tinha dinheiro numa, não tinha dinheiro na outra, pagava isso daqui com dinheiro desse, Não, pagava... daí transferia Isso. de uma para outra, daí não adianta. Não, ou então, de repente, lá vinha um dia que tinha um boleto da pessoa física na jurídica. Então, assim, Exato. ter 2 contas... Ela precisa acontecer. Ela pode acontecer até em uma conta só. Mas desde que ela aconteça primeiro na cabeça É a dessa decisão. empreendedora, né? É a decisão. Isso. Porque senão não adianta, vai ter 2, 3, 4. Exatamente. Então, É a não é decisão só de- separar a conta em si, mas é sentir a necessidade de separar para poder entender melhor os Exatamente. É números. separar as contas, mesmo que seja dentro de uma conta. Não só Isso. a conta pessoa física, mas separar a Natália empreendedora Isso. e a Natália, É. né? A Natália empresa. É. Então, é justamente, mesmo que seja dentro, mas ter essa cabeça, essa mentalidade que ficando juntos, eu só tô prejudicando. Às vezes fala, não, mas é que esse mês a gente bateu meta. Dá pra... Não Dá dá. pra gastar, não dá pra comprar um cactus. Não dá. Eu tinha uma mentorada que ela sempre queria comprar um cactus. Se ela estiver assistindo, eu vou mandar pra ela. Ela vai lembrar. Todo mês ela queria comprar um cactus, gente. Meu Deus. Quem é que quer ter lucro pra comprar um cactus? Ah lá. Acho Você fala da planta? ou do A carro? planta. Ah, tá. Porque tem uma planta, um carro chamado cactus. né? então. Nossa, Em sendo uma mulher, certamente é um cactus. Tá? Mas vamos falar, Gabriel, você falou da arte, da matemática, e a Nath levantou um ponto agora interessante, que é assim, o dinheiro que sobra, o que fica lá no final, né? Esse dinheiro é o que ela tem. Esse dinheiro é um dinheiro precioso pra gente trabalhar investimento. Mas primeiro fala dessa composição da arte, por favor. Então, quando a gente pega a questão da arte e da precificação, na minha visão, deixando bem claro, eu vejo que a arte da precificação ela se encontra na linha tênue que tem entre oferta e demanda, quando a gente fala em análise econômica. Por que eu falo isso? Porque isso é um tipo de forma que a gente enxerga muito no mercado financeiro. Nem sempre uma ação tem o preço que a gente acha que ela deveria ter. Então, você olha ações que a gente enxerga que ela está super valorizada, ações que estão pouco valorizadas, e com base nessa análise a gente vai vendo o preço daquele ativo. Então, essa percepção da oferta e demanda, na minha visão, é o que traz a arte da precificação, justamente porque conseguimos ter produtos, serviços que podem ter preços astronômicos, como podem não valer nada. Eu nunca vou esquecer de uma história que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, de uma mulher famosa, que ela é nail designer, né? Ela trabalha com design de sobrancelhas e ela cobra R$6.000. Aqui a gente pode falar o nome, não tem erro não. Eu não lembro, confesso, mas vocês devem saber. Isso que acontece com homens, né? É que a gente- Ele fala da pessoa, Eu lembra lembro do da preço do É a negócio. sobrancelha de... Agora acho que deve estar nos R$12.000. Excelente. E assim, qual que é o ponto da arte? Porque aquela empreendedora conseguiu fazer de um trabalho que hoje você paga num shopping, 500 até R$1.000, ali, dependendo da especificação, ela conseguiu transformar isso num serviço milionário. É onde ela consegue, com 1 hora, às vezes 2 horas de serviço, ter um rendimento astronômico. Mas qual que é a questão? Como que eu mensuro isso? Como que eu calculo o por detrás disso? E a gente começa a ver que existe realmente uma questão de enxergar valor nas coisas. Valor, exatamente. E é sobre isso que eu diria que está a arte da precificação. No valor que a gente atribui às coisas que a gente enxerga. A percepção. Percepção. Né? Eu tinha até essa pergunta aqui, acho que a gente brifou os convidados dessa vez, porque a gente tá na ordem, tá, Rafaela? Já estamos melhor. Já tá na... Apresentei, Gabriel. Vou apresentar a Lara agora. A produção aqui tá de olho, a produção tá ligada, entendeu? Então, assim, quando a gente fala da arte, a gente fala muito da
de como, da precificação, né, da arte da precificação, a gente vai olhar muito para como o mercado percebe esse seu produto e por que é que um produto custa, uma sobrancelha custa tanto e o outra custa tanto mais, né? Como você coloca aquilo e como o mercado percebe. Lara, você como consumidora, vamos lá. Quero trazer agora a Lara pro jogo. Você como consumidora, conta uma coisa pra mim. O que você enxerga com relação a essa questão que o Gabriel trouxe da percepção de valor? Porque você também trabalha muito nessa parte de mídias sociais. A Lara é social media. A Lara é Miss. Eu sou Miss. Ela é Miss, gente. Precisava dizer que ela era Miss? Porque ela é uma Miss, né? Ela é Miss, ela é social media, ela trabalha como influência e ela é muito dessa parte, tá muito ligada com essa questão de Instagram e tal. Então, conta pra mim um pouco o seu ponto de vista com relação a isso, Lara. Bom, meu ponto de vista em relação a valor e preço vem muito de tópicos separados da minha cabeça, do tipo, o atendimento que eu recebo, a qualidade do produto, e a qualidade do produto muitas vezes, quando é relacionado a um serviço, por exemplo, a gente percebe pelo resultado do serviço que a gente contrata, né? E em outras vezes, porque até o profissional acaba falando pra gente, olha, esse produto aqui, ele age de tal maneira que é diferente de tal produto e tudo mais, agregando valor. Como social media, né, nas redes sociais, uma coisa que a gente tem que fazer é agregar valor o tempo todo às questões que a gente está publicando ali, e até trabalhando com a Fernanda, né, a gente costuma falar sobre a construção de autoridade, que é o que agrega valor aos produtos, ao serviço que está sendo vendido, que é a maneira como você enxerga o problema do consumidor, que tá do outro lado da tela, que tá do outro lado da compra, que vai ser Você tem que aprender a olhar o que tá acontecendo lá de lá. Né? Exato, olhar aquilo que a gente estava conversando. Trouxe a Lara porque, às vezes, a gente, como empreendedor que tá imerso no negócio, não enxerga quais são as gafes que a gente tá cometendo. Os pontos cegos. Não enxerga o ponto cego. Então, aprender a olhar como consumidor é o que traz ali qual que é o problema que a pessoa tá enxergando, por que meu produto é a solução. E aí, você saber passar pra pessoa o porquê ela é a solução é o que agrega valor. Então, eu como consumidora, eu observo muito o atendimento, eu enxergo muito como a pessoa passa o produto dela pra mim, por que eu tenho que comprar aquele produto e não aquele outro que... ali falando de maneira leiga, é a mesma coisa, sabe? Quando a gente fala de serviço, eu acho que é mais fácil da gente trazer essa coisa do peso, não é, Nath? É mais fácil a gente trazer o peso, falar, nossa, mas o serviço, olha quanto tempo essa pessoa estudou e tal, é o acesso que a gente compra. Mas antes da gente começar o programa agora, eu tava aqui, eu pedi uma caneta emprestada, né? E daí... o Elde chegou e me entregou a caneta, o Serginho falou, cuidado com essa caneta, que ele tem um amor muito grande por essa caneta. Gente, é uma caneta? Por que ele tem esse apreço a essa caneta? Eu ainda olhei e falei, olha lá, ó, Moving Girls, tá escrito Dominação Mundial. É uma caneta que tem, teoricamente, uma marca por trás, é isso que eu quero dizer, né? Quando você tem uma marca por trás, é a mesma coisa, o produto acaba tendo o mesmo peso que o serviço tem de trazer essa marca. E o que eu tenho visto hoje, eu quero saber qual é o ponto de vista de vocês, porque com as mídias sociais, parece que todo mundo é obrigado a ter uma marca que começou ontem e hoje ela já tem que ter uma percepção de valor absurda no mercado. As pessoas estão com 23, 24 anos enlouquecendo porque elas ainda não são milionárias e já tinham que ser. Essa percepção que o mercado vem trazendo, né, desse peso, isso é alguma coisa que influencia na hora de montar o preço? E como é que você vê que a gente precisa realmente trazer isso na hora da precificação? Que horas que o empreendedor entende, Nath, que realmente essa marca dele tem peso, tem um valor e isso vai realmente influenciar? Você consegue ver isso? Você conseguiu entender a minha pergunta? Entendi. O que acontece? Essa questão de empreendedor que você falou ainda no começo, que é a questão de não aceitar o tempo, quer ser milionário já logo no começo. Isso acontece no investimento, né? Totalmente, não aceita o processo. Não aceita o processo. Muita gente cai em golpe. Exatamente. Esse é o principal ponto. Exatamente. O que acontece? As pessoas hoje, principalmente, estão muito imediatistas. Então, elas querem da noite pro dia.
Só que ela não vê uma história lá da Apple, por exemplo, não vê toda a jornada que foi hoje para ter pessoas fazendo filas a cada lançamento de iPhone. É justamente isso. Quando a gente vê produto, né, que nessa questão de precificação, olha a Apple, mas olha a jornada que teve para as pessoas comprarem iPhone e se sentir parte. É mais por se sentir parte que as pessoas compram. É você ter acesso e se sentir parte do grupo. Se sentir parte. É a tal da comunidade. Exatamente. E por isso que as empresas estão mudando hoje, focando mais em comunidades. Estão focando mais em colocar outras pessoas para fazer o teste, atender melhor o cliente sentir parte, né? Antes era tudo automático. Fala agora por questão de cliente se sentir importante, que realmente o cliente é a base para a empresa dar certo. E é justamente hoje as empresas elas estão se preocupando muito mais com a continuidade do cliente. E os clientes também, hoje, eles estão... agora, com a internet, com a rede social, é muito mais fácil a gente ter a concorrência. Então, para nós, como clientes, é até mais fácil, porque a gente consegue ver a concorrência muito mais ampla. E para nós, como empresa, é justamente se destacar. E o destacar é o quê? É o bom atendimento, é trazer o cliente para dentro da empresa, se preocupar realmente com o cliente, isso que faz você se destacar. Agora, a questão do movimento que você disse, trazendo a juventude que quer começar a empreender, quer ser rico da noite para o dia. É o processo, Fernanda. Muitas pessoas, né, empreendedores, acham que, trazendo um pouco de rede social também, a questão da social media já está mais, comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Então, se tal pessoa já fez 1 milhão, né, agora com a questão dos investimentos, se tal pessoa fez 1 milhão, por que eu ainda não consegui? Pronto, não dá certo. Daí é onde se perde. Acho que é nesse sentido que você perguntou, né? Porque eu acho que o que eu coloco é que essa percepção de valor que ou a empresa de serviço ou a empresa de produto traz, ou até mesmo da indústria, ela existe. Mas ela leva um tempo para ser construída. É o processo. E aí, realmente, uma hora você vai conseguir cobrar mais por esse produto, por esse serviço, mas ele vai levar tempo. Então, não dá para colocar para uma empresa nova, falar, não, mas eu tenho uma percepção de valor. Não, é sua percepção de valor, meu amor. Não é o que você acha, é o que o mercado acha de você, né, Gabriel? Não dá, né? Eu gosto de um pouco mais na raiz quando a gente fala de percepção do jovem em relação à vida e ao sucesso, porque esse é um problema que não começa no jovem. Porque eu já tive nesse lugar. Quando eu comecei a empreender com 20 anos de idade. Eu saí do colégio, fiz o estágio, porque eu fiz um técnico que eu precisava fazer o estágio, e eu ia ser efetivado e eu pedi para sair. Eu não quis ser efetivado para empreender, eu fui empreender. Só que eu fui empreender com uma visão muito errada, que é de eu vou empreender, vai dar tudo certo, eu vou ficar rico e, né, vida que segue. A decepção veio aí. E a decepção veio, né, não deu certo a empresa, fui lá, depois entrei numa faculdade, aquela coisa... Hoje que não precisa mais estudar, né? Estudar besteira. Faculdade é coisa do passado. O que eu posso tirar de lição disso daí é muito simples. A pressão que a gente tem, o jovem tem hoje, a pressão social, a pressão de criação, a pressão da escola, é de que você tem que sempre dar o melhor resultado em todos os momentos. Então, o nosso sistema de ensino, o nosso sistema educacional, ele é todo voltado para isso. Então, você tem que sair do colégio, do ensino fundamental já sabendo qual colégio que você vai fazer. Você faz o ensino fundamental, mas você não faz o inglês à noite, o inglês à tarde, e você sai do colégio e já tem que ter passado num vestibular, você já tem que estar numa federal. Então, eu estudei numa escola onde a maioria dos meus colegas foram para federais. E eu tive num ponto onde a minha empresa tinha dado errado, eu estava vendo um monte de colega em faculdade federal, e eu falei, nossa, eu estou atrasado na minha vida. E aí você começa a se cobrar muito. E aí você começa a se cobrar muito, e aí você começa a fazer essa análise comparativa de, olha só o que essa pessoa tem, o que a pessoa não tem, o que não sei o quê, e quando você vê, você se afunda. Graças a Deus, eu consegui sair desse fosso, porque quem não sai fica naquilo ali para sempre. Fica. E aí, qual que é o ponto? Quando eu comecei a empresa, a Figo, eu sempre tive muito pé no chão. Eu sempre fui muito na contramão dessa visão que eu tive no passado, que é, eu não quero criar uma empresa que dê muito sucesso agora. Eu quero criar ela com base, eu quero criar ela com estrutura, para ela ir crescendo aos poucos, porque ela não vai ser uma empresa passageira. Ela vai ser um plano de vida.
Então, assim, eu espero que ela alcance Sim. patamares excelentes, mas eu quero que ela alcance isso com solidez, com propriedade. E aí, quando você fala na construção de marca, você tem realmente hoje muitas marcas que surgem do dia pra noite, e eu chamo de marca meme, né? Porque ela surge do E ela mesmo morre. jeito que ela surge, ela morre. Ela acaba. Exato. E não deixa nada para trás. Agora, se você for pegar as marcas mais antigas que a gente tem, aí a gente faz esse paralelo da marca em relação ao valor que você atribui para o preço, você começa a ver que não é a marca. É o que está por fora da marca. Eu vi um vídeo uma vez falando que pegando alguns produtos e tirando o rótulo dos produtos e pedindo para as pessoas adivinharem que tipo de produto que era. E você sabia. Pegava uma garrafinha da Coca-Cola e tirava, você falava, é Coca-Cola. Você pega um cotonete, você fala, cotonete. Você sabe exatamente qual é a marca sem ter a marca ali à disposição. Então, você consegue fazer essa associação da marca pelo ambiente a qual ela está inserida, e ela consegue trazer essa identidade visual, e é isso que acaba Isso que valor. influencia Você na quer se formação sentir final. parte. Exatamente. Se sentir parte disso. É por isso que eu até dei o exemplo da época, é justamente isso. Só de você ter, de você consumir, de você usar, né? Às vezes com roupa, mostrar, você se sente parte, você sente parte dessa... E se você não tem, a pessoa que não tem, eu falo disso por causa de iPhone mesmo. Quando eu trabalhava no banco, qual que eram as desculpas que eu dava pra minha cabeça? Nossa, eu preciso ter um iPhone pra ter... o que falar com o meu cliente? Eu trabalhava em banco, eu tinha investimento pra falar, mercado financeiro pra falar. O que eu Mas pensava? de não ter um iPhone, você... Não se sentia parte. Não se sentia parte. O meu primeiro iPhone foi justamente dentro do banco que eu comprei. Porque eu falei assim, não, eu preciso ter um contato a mais com o meu cliente. Na frente. Daí comprava, já deixava ao contrário pra mostrar que era um iPhone, Pra gente, né? pra gente ver essa coisa da mentalidade. A mentalidade. Acho que isso é uma questão de mentalidade, né? Exato. A gente vai pro comercial agora, mas o Gabriel tava contando aqui, eu lembrei de uma passagem que aconteceu na minha vida, que eu lembro que o meu filho mais novo, né, tava na escola e assim, ele tava custando a falar e tava custando a desenvolver na escola, né? E eu lembro de eu falar para orientador o seguinte, eu falei, sabe qual que é a diferença entre você e eu? É que você acha que o meu filho já tem 4 anos e eu acho que ele ainda tem 4 anos. Calma, né, Gabriel? Calma. Nem tudo tem que acontecer da forma como você quer e no tempo como você quer. E as empresas, eu acho que é uma questão muito dessa com relação à percepção de ponto de vista. Ela achava que ele já tinha e eu achava que ele ainda tinha. Então vamos com muita hora nessa calma, né? Existe os pontos fora da curva, mas você não precisa ser um ponto fora da curva para ter sucesso no que você almeja. Você pode ser um ponto fora da curva em outro momento, mas Sim. é tudo uma questão de percepção e condição ali. Exatamente. Você não sabe o que aquela pessoa, por exemplo, o empreendedor mais rico, o empreendedor jovem mais rico do mundo. Qual que é a condição que ele teve para ser o empreendedor jovem mais rico do mundo? E quanto que custou isso para ele, né? Custou às de vezes vida, ele só herdou né? alguém, uma empresa, e agora ele é o cara mais rico do mundo. E você quer chegar nesse patamar por vontade, do nada, assim, sabe? Então, assim, você pode ser um dia alguém, o cara mais rico do mundo, mas você pode ter tempo para isso, para fazer. Exato. E para começar isso, a gente precisa saber precificar. Com toda certeza. Então a gente vai fazer um break rapidinho, porque a gente vai para o comercial falar dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer em especial hoje ao Café Conceito. A gente está aqui nessa câmera aqui, ó. Ao Café Conceito, olha lá, olha. A Cris, uma delícia que esquenta e refresca as nossas reuniões aqui com as delícias do Café Conceito. A gente vai para o comercial e já volta, porque a gente vai falar sobre a concorrência e a precificação. Bora lá? O Vivá é para você. Para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível. Para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes. Para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família. Para a culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com um toque contemporâneo. Para abrir e fechar com chave de ouro para toda e qualquer ocasião. Vivá Gastronomia e Eventos. Surpreende. De volta. Tudo para mulheres. TPM no ar. Estamos de volta, então. E
questão que a gente ia levantar agora era com relação à precificação. A gente vai dar depois uma dica não, né? Não gosto da palavra dica. Mas a gente vai trazer uma fórmula para que as pessoas aprendam a trabalhar melhor essa questão da precificação. Mas o que a gente vê mais quando a gente fala em precificação eu abri o meu negócio. Então, quanto que eu vou cobrar? Eu vejo quanto meu concorrente está cobrando e cobro um pouquinho menos. Aí, de repente, a Lara vê esse negócio e fala, poxa, esse negócio, Fernanda tá ficando bem. Fernanda tá bem na fita, tá rica, porque a gente vê só o lado de lá. Vou fazer o quê? Vou abrir o mesmo negócio, ela abre o mesmo negócio e cobra o quê? Um pouquinho menos. E aí as coisas vão começando a ficar um pouquinho menos e a gente cria o que a gente chama de uma prostituição, às vezes, no mercado. Total. Porque de pouquinho menos em pouquinho menos, você vai criando uma bolha que não consegue se sustentar. Como que fica, Nath? Depois eu quero ouvir o ponto de vista do Gabriel com relação a isso. Como que fica essa história de olhar para o concorrente e ver o preço? Eu não estou falando de olhar para o concorrente e montar o meu preço, mas como que fica essa relação entre o meu preço e o do meu concorrente? Isso que eu acho, realmente, tem pessoas, né, principalmente quando me procuram, falam, Nath, mas eu já vi todos os concorrentes, acho isso totalmente errado. Você tem que se balizar no concorrente. Ter um norte. Porque senão você pode ficar... Senão, exatamente, porque você não pode ser um valor também tão discrepante, a não ser que você já tenha um market share, né? Uma fatia do mercado que você sabe que consegue. O tal do valor, da percepção do valor. Exatamente. Já passou pelo processo. Você já passou pelo processo, então você já pode criar o seu preço. Tá tudo bem? Mas agora, por exemplo, um empreendedor que está começando tem que olhar a concorrência sim, mas tem que olhar para si. Porque senão você também pode subvalorizar o seu produto, o seu serviço, e é onde no final do mês a conta não fecha. Daí passa um mês, passa 2. Quando vê, vem aquela toda a estatística, né? Que as empresas, né, a grande maioria fecham nos primeiros 5 anos. Ou às vezes nem chega no primeiro ano. Que é justamente isso. Porque você também não sabe como que o seu concorrente tá fazendo a organização, a gestão da empresa dele. E às vezes ele tá pior do que você. Exato. E você olha o preço dele e cobra um pouquinho menos. Exatamente. Qual é a probabilidade disso dar certo? Exatamente, porque tem muitas pessoas que acham que empresa lotada, loja lotada tá faturando. Nossa, a loja de tal pessoa tá muito lotada e a minha tá vazia. Nossa, eu vou abaixar para conseguir atender. Mas o que adianta você vender bastante a um preço que não é justo? Então, é justamente isso. Então, não adianta você se balizar totalmente pelo preço da concorrência, sendo que você não sabe como é a gestão. Então, sempre assim, ficar antenada. Por exemplo, se for alguma loja, alguma coisa, passar na frente, você vê como tá, se é no mercado, né, no online, começar a acompanhar assim, mas você vê o seu. Quanto que é o custo para você vender isso? Qual que é o custo do seu serviço? O que tá tudo, né, quais são os seus custos fixos, seus custos variáveis? Quais são os investimentos que você tá fazendo na sua empresa para isso? O que você tá pagando? Às vezes você tá pagando parcelas. Exatamente. E até mesmo, para você vender alguma coisa, você se especializou, você comprou algum curso, você faz alguma mentoria, isso tem que valorizar o seu trabalho também, principalmente quando você vai ofertar serviço. E tudo isso tem que estar na sua calculado. Olha quanto você já investiu com mentorias, quanto você já investiu com profissionalização, com marketing. Tudo isso tem que estar incluso dentro. E não adianta você querer somente clientes. Você também tem que querer o bem da sua empresa, porque não adianta, você vai atender o cliente vai comprar, vai embora e você que vai ficar. E daí, quando vê, tem que fechar as portas. Justamente por falta de entrar a fundo dentro dos custos. Nessa questão de colocar tudo dentro do custo, acho que aí já é uma dúvida que eu tenho desde sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, tá? Salão de cabeleireiro. Que trabalha com produtos, assim, de cabelo e tudo mais. Como é que eu separo a quantidade de produto que eu utilizo em cada atendimento e vou separando tudo isso a ponto de conseguir precificar de uma maneira certa? O que eu acho legal a pergunta e o que eu acho muito legal, tem vários salões que até quando usam um produto acima, com mais qualidade, o valor é diferente. O valor é diferente. Você quer usar o shampoo X, o tratamento tal, acaba cobrando mais. Mas é justamente você ver quantas que você consegue atender com aquele produto. Então, logicamente, o começo
É o famoso teste, é você ir ver, nossa, eu consigo fazer tantas lavagens com esse produto. O produto me custa tanto. E você já consegue dividir por quantas lavagens que você vai fazer. Maquiagem, a mesma coisa. Esmalte, a mesma coisa. Maquiagem é praticamente impossível de fazer. Então, você tem que ver quanto. Porque a maquiagem, o que acontece? Maquiagem é muito começa difícil, a acabar, ou sai algum lançamento, acaba utilizando o lançamento. Então, você vai usando a média. Eu tenho um kit, então, eu sempre falo, né? Dura X tempo. Eu tenho mentorada que porque é algumas são difíceis. A maquiadora. maquiagem é difícil. Exatamente. Daí, o que eu falo? Comece a anotar todas as compras que você faz. Porque quando você for... Pelo menos na média. Exatamente. Né? Você tem uma média quanto você gastou e o quantos de clientes você atendeu naquele período. Então, daí você já consegue utilizar uma média. Porque é muito pouco que você utiliza, né? Se for uma maquiagem só. Muito só que pouco. como você faz na quantidade, acaba o produto. E o Gabriel vai saber isso melhor do que todo mundo, né? Porque dentro da paleta de sombra, Gabriel, tem umas que a gente usa mais que outra, não é verdade? Com certeza. Na verdade, tem um estudo de caso interessante que eu fiz na faculdade, que é de um salão de cabeleireiro que nasceu no Rio de Janeiro. E eles conseguiram montar uma linha de produção de escovas e tratamentos capilares. E é muito interessante porque o grau de refinamento que eles chegaram em termos de uso, controle de processo, tempo de espera, uso de produto, é absurdo. Porque, assim, é de você chegar e eles saberem quantas gramas de shampoo eles vão usar no seu cabelo. Então, assim, eu acho que a precificação nesse caso, é quando você tem a utilização de produtos como maquiagem, cabelo, que são pequenas quantidades, ela vai muito no grau de maturidade que você tem do seu negócio para ter tempo para refinar os seus processos. Então, se você pega um pequeno empreendedor, que ele tem que ser o marketing, ele tem que ser o financeiro, ele tem que ser o administrativo... É uma equipe. Uma equipe, é muito mais difícil para esse empreendedor atender todas essas áreas, entendeu? Então, assim, como que ele vai ficar parando para contar quantas gramas de shampoo ele vai usar no cabelo? Então, assim, é muito mais difícil. Então, quando eu olho para o mercado, eu vou muito na linha do que a Natália falou, de ter ele como referência. Mas eu iria um pouco mais além no sentido de ter o mercado como uma experiência setorial daquilo que você almeja alcançar. Porque se o mercado faz de uma forma e você desvia muito daquilo, você está indo meio que contra uma coisa que já está validada. Então, você olhar para o mercado é você saber qual que é o tom que aquele setor tem, o que eles já desenvolveram, o que já foi feito, o que eu poderia fazer para eu ter que criar menos etapas no meio desse processo. E sim, eu já ir um pouco mais adiante. Agora, a partir do momento que você tem algo que se diferencia e destaca do mercado, você pode muito bem criar o seu próprio processo, sua própria forma de fazer esse tipo de controle. Acaba sendo algo muito pessoal, porque é a sua visão sobre aquele negócio. Por exemplo, eu não duvido nada que alguém desse salão do Rio de Janeiro teve alguma experiência com engenharia, porque é absurdo. Os caras controlam exatamente tudo. Eles sabem quanto tempo você vai ficar na sala de espera e quanto tempo você vai ficar entre os processos que você vai fazer no seu cabelo. E assim, do salão de cabeleireiro, eu acho que a gente pode chegar muito perto da cozinha, que tem ficha técnica. Né? Então, quando você está na cozinha, você tem ficha técnica. Você tem que usar tantos gramas disso, tantos daquilo, que é o que acontece no mundo de franquia. Exato. Experimenta chegar numa franquia qualquer, no shopping, você vai chegar para comer e fala, olha, dá para fazer uma porção e meia para mim? Ele fala não. Por quê? Porque já é fracionado todas as coisas, para que não haja essa perda, né, que acontece, que eu falo que é a lata de leite embaixo da pia. Né? Eu vou fazer o brigadeiro, eu ponho uma lata, a Lara vai fazer o brigadeiro, bota duas, e aí depois, no final das contas, a gente não sabe por quanto tem que vender o brigadeiro. Né? A Lara riu uma hora que você estava falando de vender. Acho que ela até queria falar a frase, mas eu vou falar antes. O que é marca, né? Fala, Lara. Parafraseando Fernanda Castro, pior do que vender muito. Pior do que vender pouco. Pior do que vender pouco com o preço. Ela esqueceu agora. Mas é o seguinte, eu tenho uma frase que eu uso. É o seguinte, assim, só tem uma coisa pior do que vender pouco. É vender muito com preço errado. Totalmente. Porque vender pouco, você não vendeu. Mas quando você começa a vender muito com preço errado, você quebra. E você quebra porque você não tem o tal do capital de giro ali no meio. Porque você começa a pagar as coisas muito e o dinheiro não vai dando conta mais. Totalmente. Né? E aí também acontece uma coisa, Fernanda, que pode acontecer uma coisa muito importante, você vender muito.
Só que você vai vender muito e a experiência do seu cliente vai ser ruim. Porque às vezes você não dá condição de atender todos esses clientes. Vamos pensar serviço. Vendi um serviço a um preço mais baixo e vendi muito. Só que você não vai conseguir dar essa qualidade. Você vai faturar, sim, abaixo do esperado, porque você vendeu mais barato, e você não vai dar qualidade. O que vai acontecer? Esse cliente, ele não vai comprar de você de novo. Porque a experiência do cliente não vai conseguir entregar, e às vezes você não vai conseguir entregar nenhum resultado que ele esperava. Então, e é justamente por isso que é o perigo de você querer também vencer no preço. Porque daí você, tudo bem, você vende. Só que você não consegue entregar, porque agora é muito. Não está na sua demanda. Você não consegue atender essa demanda e também já não consegue crescer mais empresas, porque o dinheiro foi pouco, a entrada foi pouca. Até a questão de fazer promoção, né? Tem empresa que a gente espera pra comprar porque sabe que vai entrar na promoção e tal. Principalmente agora virada de... Nossa, da Black Friday, meu Deus do céu, fica black pra todo mundo o negócio, né? Promoção. Aí tem uma empresa que faz promoção. Vou comprar quando tiver com o preço certo. Quando tiver normal, né? Você se sente até mal com relação a isso, né? Nath, e a pílula final, da precificação? Pílula final? É. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é isso que a gente acabou de falar, a questão de você saber o seu valor, você saber, entender muito da sua empresa, e já, né, do jeito que a gente começou falando da matemática e da arte, é você ter a arte de você conhecer o seu cliente, o seu público, a sua empresa, quais são os seus custos, voltados agora para matemática, quais são os seus custos, os investimentos que você fez para trazer o preço certo, entendendo o público-alvo, para quem você vai vender, mas também entendendo o quanto você precisa para suprir a sua necessidade da empresa. E se você conseguir unir, daí sim você vai conseguir trazer uma precificação certa. Você vai conseguir ter o seu lucro, você vai conseguir trazer a qualidade no atendimento ou na satisfação do seu cliente, e você não vai sair prejudicada com tudo isso. O que você acha, Nath? Eu gosto muito de começar, quando eu pego a empreendedora, né? Eu gosto muito de começar e falar assim, quanto você quer ganhar no final do mês? Quanto que tem que sobrar para você no final do mês? Aí ela fala assim, 20 mil reais. Eu falo, ok, 20 mil reais. Então, 20 mil reais com mais o valor do seu aluguel, com mais a conta de água, a conta de luz, o telefone, o que você vai investir, darará. Quanto que você consegue vender? Né? Capacidade instalada. Quanto você consegue vender? Eu consigo vender, sei lá, X centenas de produtos. E aí você chega no número e fala, beleza, se você conseguir vender todos esses produtos para ganhar 20 mil reais no mês e pagar tudo que você tem que pagar, a sua caneta vai ter que custar 700 reais. Aí ela olha, ela fala, mas eu acho que vai ficar muito caro. Eu falei, então alguma coisa você vai ter que mexer. Ou nos custos que você tem, ou enquanto você vai ganhar, vai sobrar para você no final do mês, ou no número de canetas que você vai vender, ou talvez o seu negócio não seja vender canetas. Exatamente. O que você acha? Nada impede dela também fazer uma caneta que vale a 700 reais. Sim. Por que não? Claro, exatamente. Mas essa é a minha pergunta. Falou, a caneta que você vai vender para ter esse 20 mil no final do mês, com todos esses custos, ela vai ter que custar 700 reais. Você dá conta de vender? Você tem público para isso? Você tem demanda? Choque. Dá aquele choque. Fala, nossa, mas 700 reais acho que não. Falei, então a gente precisa rever em todas as linhas que vão compor esse preço no final. Totalmente. Né? Exatamente. Acontece isso muito com você? Exato, exatamente. Por quê? É a questão que a gente acabou de falar. Quer ser milionária, quer dar muito certo no começo. Então, calma. Como eu falei, sempre a sua empresa precisa dar certo primeiro do que você. Então, primeira coisa que você tem que levantar, quanto que a sua empresa precisa para sobreviver? Quais são os seus custos fixos, seus custos variáveis? O que você precisa? X, ok. Agora, a sua pessoa física, quanto que precisa ser o seu prolabore para você também não ficar sangrando a sua empresa? Você ficar tirando da sua empresa para mandar para sua pessoa física. É X, a partir disso sai a meta. Então, eu preciso vender isso, então o meu preço precisa ser esse valor. Mas é realmente, daí o que a gente faz quando sai uns 700 reais, que não dá, visivelmente, não tem como você sair de uma caneta de 15, 20 reais para 700. Pode ter alguma coisa, vamos partir do princípio que nós somos uma Mont Blanc, vai. Exatamente. Segue dali. Mas a questão é o quê? Onde que você está errando
onde que tá tendo esse gasto? Onde precisa enxugar ou mexer. Exatamente. Onde que você precisa mexer? É os custos vinculados à produção da caneta? À venda da caneta? São os custos variáveis ou não? São os custos fixos? O seu aluguel tá muito caro? Você tá num lugar que realmente é mais classe alta, que tá tendo mais custos? Incompatível com o valor da caneta. Exatamente. Então, daí você precisa, até mesmo para você entender, se for algum lugar físico, o valor da sua caneta tem que atrair o público da sua caneta. Não adianta nada você estar no lugar errado também. Então, é tudo isso que a gente precisa fazer para chegar no preço ideal. Porque não adianta nada, tudo bem, é 700, então eu vou vender por 700. Tudo bem, eu vendi 2 no mês. Não era mais fácil ter vendendo mais barato? Mas daí a gente faz o quê? A gente faz um detox mesmo, um detox na empresa, a gente enxuga o que precisa de enxugar, mantendo a qualidade, mantendo a produção, para depois a gente pode pensar em alguns diferenciais para ter uma caneta com um preço mais alto. Mas é justamente isso, a gente tira, vai fechando as torneirinhas para conseguir rodar, para produzir mais, para vender mais, e depois a gente consegue, aumentando os custos da pessoa física. Então, primeiro, supra a pessoa jurídica, faz a pessoa jurídica dar certo, rodar, começar a produzir, começar a vender, depois a gente vai aumentando a pessoa física. No marketing, né, a gente até chama de 4 P's do marketing, que são associações que a gente tem que fazer, em relação à precificação não, mas em relação à análise que a gente faz no marketing, que os 4 P's são preço, produto, praça e promoção, que são 4 coisas que se complementam, que nem a Fernanda falou. Será que aonde eu tô vendendo a minha caneta tá de acordo com a minha praça? O preço da caneta tá de acordo? Então, o marketing também tem bastante disso, dos 4 P's, né, que a gente fala. Exatamente, por isso que o marketing é tão essencial em todas as empresas, né? Exatamente. Gente, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre isso, porque tem muita coisa para falar, né? Mas o nosso tempo é limitado aqui e eu preciso agradecer. Nossa, extremamente. Nath, você é muito generosa. Uma delícia conversar com você. A gente vai ter mais vezes para conversar, vamos? Conte comigo. Será Vamos um prazer. conversar mais Será vezes. Um prazer. Lara, muito obrigada. Gabriel, a gente continua por aqui, porque a gente vai ainda receber outras pessoas aqui para falar sobre outros assuntos. E eu quero agradecer você que ficou do lado de lá, assistindo a gente até aqui. E não deixa de seguir a gente na rede social, @TPM no ar, no YouTube, TPM no ar também. Né? A nossa playlist no YouTube é a playlist do Business. A gente tem muito conteúdo lá e a gente está só no início da 2ª temporada. Tem que bater o sininho também? A gente podia ter um sininho aqui, né? A gente podia ter um sininho aqui pra gente poder ativar o sininho quando falasse disso aqui. Ativa o sininho, gente. Por que ativar o sininho? Porque quando a gente ativa o sininho, vocês recebem a notificação de que tem episódio novo. E os próximos episódios estão literalmente, assim, pegando fogo, que nem esse daqui, né? Uma outra coisa a gente não consegue trazer tudo, às vezes, que a gente quer colocar, porque não dá tempo, realmente, mas deixa aqui o seu comentário, escreve aí as dúvidas que você tem, ou o que você quer perguntar no final das contas, que a gente vai entrar em contato com todo mundo e a gente vai responder para vocês. Temos um sininho aí? Olha. Então pronto, olha. Já segue @TPM no ar, já segue aqui no YouTube, ó. Ativa o sininho, vou botar o sininho aqui do lado do diamante. A chefe chegou ali, eu já tô fazendo bagunça no negócio. Já vou levar daqui a pouco a chicotada aqui. Gente, beijo pra todo mundo, obrigada. Aqui, ó. Beijo pra todo mundo, até o próximo.